Espírito Santo de Deus. Estamos começando mais uma live de reflexão bíblica, ainda na série Um Salmo para Hoje, aqui pelo Facebook, ao vivo, e também pelo Instagram, melhorando aqui o enquadramento do Instagram. Acho que está bem assim, né? Então hoje trazemos o Salmo 37. Eu vou fazer uma leitura junto com você de todos os seus 40 versículos e depois quero pontuar 15 assuntos, 15 cápsulas, 15 reflexões rápidas no Salmo 37. Boas-vindas, DJ Godoy, bem-vinda irmã Marisa, irmão Dr. Meison Cardoso, em Laranjal do Jari, Pará, brilhante jovem advogado. Deus o abençoe. Boas-vindas a todos os que estão chegando aí já para a nossa live de hoje. Tenham uma boa recepção e tenhamos uma boa reflexão na palavra de Deus nessa tarde. Bem-vinda Meire Souza, irmã Marisa Félix, quem mais estiver chegando aí, boas-vindas a você. Antes da leitura, enquanto dá tempo de você compartilhar essa sala de vídeo, esta live como sala de vídeo para seus contatos, ou mandar o link, ou informar que acompanhem no Instagram, Paulo César Reis 64, ou então pelo Facebook, Paulo César Reis. Daqui a pouco também, depois que terminar, ela estará hospedada, estará postada no YouTube, Paulo César Reis. Você vê essa fotinha minha do banner, está lá também no meu canal no YouTube. Mas antes da leitura no Salmo 37, eu gostaria de louvar ao Senhor com esse hino do cantor cristão, esse hino que já o cantamos tantas vezes nos corais, nos conjuntos, nos duetos, nos quartetos, nas nossas igrejas. Desde a minha infância, e já faz tempo, eu me lembro desse hino, e ele sempre foi uma inspiração, um apelo a voltar-se para Deus, a buscar o seu perdão, sua graça e sua misericórdia, e por consequência a sua tão grande salvação. Atribulado coração, atribulado, um coração que está com muitas tribulações, que está atribulado. Obviamente a gente pensa numa pessoa ímpia, afastada e distanciada de Deus, mas pode ser também um cristão que de repente não se renovou nas suas forças espirituais, não descansou o suficiente no Senhor e o seu coração ficou atribulado. Então vamos lá.
A nossa leitura bíblica nessa tarde são 40 versículos, é uma leitura um tanto extensa, e eu quero ler todo o Salmo com você, e depois vamos pontuar 15 pontos salientes desse Salmo que eu refleti, me edificou e eu desejo compartilhar com você. Só posicionando melhor aqui a câmera do Instagram. Agora acho que ficou melhor, né? Então vamos lá. Temporária a felicidade dos perversos, Salmo de Davi. Salmo 37, verso 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, os malfeitores, dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para bater o pobre necessitado, para matar os que trilham um caminho reto. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça, e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração ele tem a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida,
Mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei, e eis que desaparecera. Procurei-o, e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro, e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá prosperidade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Amém. Graças a Deus. Maravilhosa essa palavra. E confesso, como não foi sugerido nenhum salmo para hoje, eu escolhi esse que é um dos meus salmos favoritos, porque ele nos ajuda como cristãos, como seres humanos, nas nossas limitações, a achar o tão necessário equilíbrio, que, a meu ver, não vem da meditação transcendental, não vem de práticas de autoajuda, não vem de uma fonte apenas humana e psicológica, mas vem da nossa paz com Deus. O apóstolo Paulo escreveu: seja a vossa equidade notória a todos, ou seja, para o cristão, algo que deve chamar a atenção do mundo na vida dele é o seu equilíbrio, a sua moderação. Mas o salmista, neste Salmo 37, Davi procura trazer a nós a informação de que a gente não pode perder o equilíbrio, a dignidade por causa dos malfeitores. A gente deve meditar de uma forma profunda nas consequências do ímpio ser ímpio e nos benefícios do justo ser justo. Sim, só melhorando aqui a posição, vamos ver se eu consigo trazer mais para perto e captar melhor o som. Porque, na verdade, queridos, o Antigo Testamento trata com dois grupos de pessoas. Uma vez que estava se dirigindo ao povo de Israel originalmente, o salmista, então já era o povo da aliança com Deus, da aliança de Deus com Abraão, né? Mas entre aquele povo tinha justo e ímpio. Então, os fiéis, bem-vindo Arnaldo, bem-vinda irmã Eide, Maria de Jesus Cordeiro, bem-vinda minha irmã. Então, ali se dirige a dois grupos, os ímpios e os justos. Por quê? Salomão escreveu em Eclesiastes 8,14, fruto das suas observações, diz ele: também vi eu isto debaixo do sol, e há justos que procedem como ímpio, e há ímpios que procedem conforme as obras dos justos. Eles não são justos, mas procedem conforme as obras dos justos. Mas o mais triste de tudo é o justo que procede como ímpio. E por que ele procede como ímpio? Porque às vezes ele fica com inveja do ímpio. Parece que o ímpio está prosperando no seu mau caminho. Aquele mesmo dilema do Salmo 73, agora é invertido, é o 37. Lá o salmista tinha inveja dos ímpios e quase resvalou seus pés. Pouco faltou para que ele se desviasse. Bem-vinda prima Leide Braga e todos os familiares em Anápolis. Jean, Marcia, Carla, Mera, Denise, Leide e os tios, Talita, Valteir, Isaías, se esqueci algum, me desculpe, a todos, né? Deus os abençoe grandemente. Então, queridos, esse salmo é para nos trazer ao equilíbrio de não ter inveja do ímpio, não perder a nossa dignidade por causa dos que fazem o mal, dos malfeitores. Falar, se fulano faz, eu também vou fazer. Veja que nós temos um padrão a atender, o padrão de cristão. Nós temos um Senhor, um dono das nossas vidas a quem nós queremos agradar. Nós temos uma herança eterna reservada para nós.
E além do que, o mundo olha para nós, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Se essa luz se apagar e for trevas, quão densas trevas serão as trevas desse mundo. Bem-vindo, irmão Gilvan, em Sanclerlândia, Deus o abençoe. Irmã Mercedes Oliveira, pastor Otaídes, Deus o abençoe grandemente, com toda a família e toda a igreja aí em Bela Vista de Goiás. Então vamos agora à exposição, porque será de uma forma expositiva, né? Não vai ser versículo por versículo, porque o tempo não dá para todos os 40 versículos. Mas eu quero pontuar com você 15 pontos salientes do Salmo 37. Não repare o fundo musical. É a música do progresso, é o barulho de caminhões trabalhando para a prefeitura, para uma grande obra que está sendo feita aqui no setor. E isso a gente tem que conformar, né? É para melhor. Não te dignes por causa dos malfeitores. Indignar-se. Indignar-se é uma reação emocional e moral por causa de alguma coisa errada. Mas aqui quer dizer mais do que isso, quer dizer, não perca a tua dignidade por causa dos que procedem mal. Eles já perderam a deles. Não perca a tua. Mantenha a tua dignidade, a tua integridade para com Deus. E a segunda recomendação no verso 1: nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Por que alguém vai ter inveja de quem pratica a iniquidade? Aquela pessoa que roubou e vive uma vida nababesca, uma vida luxuosa com o fruto do roubo. E alguém fala, tá vendo, dá resultado, nem foi preso, nem teve nada, não deu nada. Não tenha inveja. Não queira estar no lugar do ímpio. Até porque o seu lugar é muito fugaz e passageiro. Logo, ele não estará mais ali. Então não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Quem são seus heróis? Quem são seus referenciais? Quem são as pessoas objetos da sua admiração? São os bandidos, os briguentos, os violentos da terra, os escandalosos e imorais da terra? Ou são aquelas pessoas que influenciam positivamente, que trabalham de forma justa, que às vezes sendo pessoas humildes e simples, mas são pessoas com muita dignidade, com uma história linda para ser compartilhada, de superação, de honestidade. Essas devem ter a nossa admiração e até a nossa inveja. Eu queria ser assim, eu quero ser assim, mas inveja do ímpio, não. Verso 3: confia no Senhor e faze o bem. Quando a pessoa perde a confiança em Deus, muitas vezes ela também perde o gás, a motivação de fazer o bem. Esse mundo está de mal a pior mesmo, e o que adianta, né? O que vai adiantar eu fazer o bem, eu ajudar, eu ser uma pessoa bondosa, uma pessoa generosa, uma pessoa amiga, que se doa aos outros? Faça a sua parte, querido, querida. Conta uma história de uma floresta em chamas e os pássaros todos alvoroçados, amedrontados, bicho correndo pro córrego, e lá naquele córrego os bichos viram um pequeno beija-flor que ia e enchia o seu biquinho de água e despejava por cima da floresta em chamas. E eles começaram a rir e a dizer, que adianta? Isso não vai adiantar nada, seu bobo, não está vendo que você não vai conseguir apagar o incêndio da floresta? Ele disse, eu sei que não, mas eu estou fazendo a minha parte. A palavra de Deus diz lá em Gálatas 6, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Bem-vinda, prima Elisângela Reis, a quem sempre digo brincando, mas toda brincadeira tem muito de verdade, né? Que é minha prima gringa, loira, bonita e cheirosa. Bem-vinda a você, às filhas, ao marido e a todos os nossos familiares aí nos Estados Unidos. Deus vos abençoe. Quem mais está conosco aqui? Irmã Cimei, também de Sanclerlândia, não é, minha irmã? Aquela adoradora que canta tão bonito. Deus abençoe. Então, olha, confia no Senhor, Salmo 37:3.
faze o bem, habita na terra e alimenta-te. Opa, uma recomendação nutricional. Alimenta-te do quê? O salmista vai dizer: alimenta-te da verdade. Por mais que ela seja amarga ou ardida, ou difícil de mastigar, mas nós devemos nos alimentar da verdade. A mentira pode ser muito palatável e atrativa, mas é como um algodão doce. Ninguém sobrevive comendo algodão doce, né? Então nós devemos nos alimentar da verdade. Bem-vinda, missionária Jânia Silva. Sempre a verdade, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, de boa fama. Quanta gente vive, como diz Salomão lá em Eclesiastes, correndo atrás do vento. Quem é que já conseguiu alcançar o vento, pegar o vento, estocar o vento, parafraseando aí uma ex-presidente, né? Quem é que conseguiu? Então nós devemos, bem-vindo Washington Batista, nós devemos firmar na verdade, alimentar da verdade. A verdade simples, a verdade verdadeira, que dói às vezes, mas ela é real, ela é genuína. Vamos ao verso 5. Tem um verso 4 que eu não marquei, mas resolvi agora compartilhar com você por causa de uma exegese errada que é feita nesse versículo do Salmo 37, e uma exegese, que é uma interpretação errada de um texto bíblico, pode levar a um pretexto para um erro, para uma atitude errada. E o verso diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Vamos primeiro ao modo errado. Ao modo errado é assim: faz coisas que Deus gosta, que Ele vai dar tudo que você quer. E aí os pseudos pregadores, que não são pregadores da verdade, dizem: dê uma grande oferta, sacrifica o teu tudo, traz tudo para cá, põe tudo no envelope e você vai ter isso, aquilo e etc. de Deus. Não estamos pregando contra oferta, contra contribuição, não é nada disso. Bem-vinda, irmã Eide. Daqui a pouco chegaremos lá, irmã Eide. Bem-vindo. Esse modo errado. Eu vou dar a Deus, fazer umas coisas que Deus gosta. O que Deus gosta? Ele gosta que fala amém, aleluia, glória a Deus, que vá à igreja, que dê oferta. Eu vou fazer tudo isso e em contrapartida Ele me dará as coisas que eu quero. Ah, como eu quero. Eu vi aquele comercial daquela viagem de cruzeiro no navio 7 estrelas pelo mundo afora. Eu quero aquilo. Eu quero aquela casa boa, aquele carro do último tipo. Eu quero uma viagem dos sonhos. Eu quero aquelas roupas, aqueles calçados. Sabe, irmãs, aquele closet completo das melhores roupas e calçados e bolsas e acessórios. É isso que está falando aqui não. Você pode querer, nada errado. Mas não é isso que está falando aqui. Aqui está dizendo o seguinte, agora vamos ao modo certo. Se você se agradar do Senhor, Ele for a sua fonte de deleite, de prazer, de realização, de encher essencialmente o seu ser, nada a ver com ter, tá? Ser. Então, Ele mesmo, o Senhor, e não é nada que Ele dá ou faz, mas Ele próprio, a pessoa dele, satisfará os desejos do teu coração. Sabe? E às vezes de forma tão simples, com coisas tão simples, mas essenciais da vida, do dia a dia, Deus traz todo esse agrado, esse preenchimento na nossa vida, no nosso ser, ao ponto de você encontrar pessoas com muito pouco, mas muito felizes e realizadas. E por outro lado, pessoas com tanto, mas tanto mesmo, e vazias, ocas, sem nada na sua essência, né? Bem-vindo, irmão engenheiro Dr. Nelson da Badia Gomes, Deus o abençoe. Bem-vindo, irmão Rony Souza Esteves, nosso futuro vereador, Deus o abençoe, candidato a vereador em Goiânia, irmão Rony Souza Esteves. Para quem não sabe, é membro da nossa igreja há 13 anos, tive a oportunidade, enquanto pastoreava a igreja do Jardim Novo Mundo,
de discipulá-lo e batizá-lo, e também depois batizar a sua esposa Poliana. Deus abençoe você e sua família, irmão Rony. Vamos agora ao verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Olha, esse versículo aqui é um versículo para começar tudo. É algo para o começo de todo projeto, de toda ansiedade, de toda preocupação, de todo desafio. Isso aqui não é o final, quando não deu conta, quando já deu por perdido, como diz o ditado. Foi embora o boi com a corda e tudo, então entreguei para Deus agora. Tipo assim, larguei, soltei. Não é isso não, observe direito, leia direito. Entrega o teu caminho ao Senhor. Caminho no contexto bíblico é o modo de vida, é o nosso curso, são os nossos passos, o nosso dia a dia, a nossa rotina. Entrega a tua rotina. A gente não gosta muito da palavra rotina porque está sempre associada a tédio, a mesmice, não é? Mas aqui rotina quer dizer os hábitos, o dia a dia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, até nas coisas mínimas. Oh meu Deus, eu preciso ir lá no banco para fazer isso, para fazer aquilo. Confia no Senhor, entrega ao Senhor, diz: Senhor, vai comigo, me ajuda, prepara, me dá as palavras, os atos, ajuda que eu não esqueça nada que eu vou precisar. Você está entregando o teu caminho, das coisas mínimas até as coisas máximas. E o mais ele fará. O mais, o inominado aqui, que não tem nome, é chamado de o mais. São aquelas coisas que você, por si só, não consegue fazer. Você precisa da ajuda, da intervenção de Deus por você. Mas você já entregou, você já confiou, né? Vamos ao verso 7. Descansa no Senhor e espera nele. Outra coisa também, vamos esclarecer. Descansar não é preguiçar, tá? Não é folgar. Não é relaxar e fugir da responsabilidade. Descansar é não estar ansioso no seu interior. Você está fazendo o que você precisa fazer. Você está se esforçando, porque Deus ajuda o esforçado. Lembre-se sempre disso. Mas você espera em Deus. Você faz a sua parte, espera em Deus para a parte que você não pode fazer. Ok? Vamos ao verso 8. Deixa a ira. Abandona o furor, não te impacientes. 3 recomendações. Deixar a ira. Ah, mas eu já fiquei irado, e agora? Deixa ela. Não alimenta ela. Não havendo lenha, o fogo se apaga. Tem gente que fica irado com uma situação, até procura situação para ficar irado, para se aborrecer, e depois fica alimentando aquela ira, falando toda hora, conversando, escarafrunchando para ver se encontra mais coisa para ficar mais irado ainda. Aqui diz isso: certamente, olha aí comigo, verso 8, certamente isso acabará mal. Certamente, não é talvez, com certeza isso vai acabar mal. Deixa a ira, abandona o furor. Sabe aquele dia de fúria? A gente fala, não, todo mundo tem direito. Eu vi até um filme, Um Dia de Fúria. Sair quebrando tudo, vingar todas as neuras, as raivas que eu tenho passado. Certamente isso te acabará mal, diz a santa, infalível, inerrante e imutável palavra de Deus. Vamos ao verso 9, a parte B. Mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Pastor, vou ser franco, olha, pastor Paulo, eu não tenho essa natureza passiva, fleumática, calma, de ficar assim, vendo o mundo se acabando e eu não fazer nada. Não é isso que está falando aqui. Está falando de esperar no Senhor. Há hora que você tem que esperar. Não adianta. Não há mais o que você fazer a não ser esperar. Bem-vinda, paz do Senhor, Tereza Ferreira, em Tereza Cristina, Paraná. Um grande abraço e a minha saudação a todos os irmãos do Paraná, os irmãos que estão em reserva, Cândido de Abreu, Ponta Grossa, Curitiba, Tereza Cristina. Deus abençoe, irmão Wellington e família, irmão Gilson e família, irmão Dilson, irmão
Marciano e família também. Deus vos abençoe. Bem-vinda, Linda Castro. Linda Castro, sim. Deus abençoe, minha irmã, grandemente. Vamos então ao verso 11. Já falamos, né? Mas os mansos herdarão a terra. Lembra quando Jesus estava falando das bem-aventuranças? As beatitudes, atitudes de pessoa fiel, de pessoa leal a Deus. Lá no Sermão do Monte, em Mateus 6, ele disse: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Esse herdar a terra aqui não é que vai virar um latifundiário, emendando propriedade com propriedade, não. Não é isso. O alcance e o significado de herdarão aqui é muito mais amplo, é no sentido de desfrutar, de possuir no sentido de desfrutar a terra. Veja, enquanto aquele dono de uma pequena propriedade, mas que é manso e tem prazer nas suas vaquinhas, nas suas criações, na sua plantação, na sua casa, na sua família, ele está herdando a terra, ele está desfrutando da terra. E o ímpio só maquinando de como tomar a propriedade do outro, de invadir, de matar, de humilhar, e que não tem paz, vive sobressaltado, com medo de sequestro, com medo de assalto, com medo de vingança, né? Com vergonha também pelos seus erros, suas injustiças, seus crimes, não tem paz. Mas os mansos herdarão a terra. Compreendido? Vamos ao verso 13. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Que falando do ímpio, que trama contra o justo, que ringe os dentes contra os justos, é um antropoformismo, está atribuindo a Deus ação humana, né? Porque não vamos imaginar que Deus esteja propriamente rindo de alguém, mas aqui diz que Deus está rindo do ímpio. Bem-vinda, irmã Nilva Leão, paz do Senhor. Por que Deus está rindo? Deus olha para o ímpio tão prepotente, arrogante, fala: e eu já sei, o seu dia está chegando, e é tudo um flash muito rápido, e você nem existirá mais enquanto você quer matar o justo, range os dentes contra o justo. Vamos ao verso 16. Mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. Isso é absolutamente verdade, por isso está na Bíblia. Mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. Como disse o ímpio, ele não tem paz nem para usufruir aquilo que ajuntou, ou que tomou, ou que roubou, que usurpou de outra pessoa. E ainda que tenha ganhado tudo pronto de herança, mas ele não tem paz, porque os ímpios não têm paz, diz a palavra de Deus de forma peremptória. Ímpio não tem paz. Você pode ver ele assim, espreguiçado numa cadeira, num resort, num navio de cruzeiro, num hotel 5 estrelas. Mas não se engane, queridos, a mim não engana, ímpio não tem paz. Vamos a mais uma citação do ímpio, no verso 21 agora do Salmo 37. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Bonito, não paga e eu vou dar. Aqui diz que o justo se compadece e dá. É claro que se você vai emprestar para quem não paga, e você já sabe, é preferível você dar o que pode dar, ou não dar se não pode dar, ou não emprestar se você sabe que não paga, né? Porque emprestado já está implícito a ideia de ressarcir, de retornar, de restituir. Se você sabe que a pessoa tem esse mau hábito, esse costume, este comportamento, nem empreste. Nesse caso não é pecado, mas se é uma necessidade básica você pode dar, você vai estar provando que está agindo com obras justas diante de Deus. Verso 23. O Senhor firma os passos do homem bom. Lembrando que homem aqui é genérico, homem e mulher. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Caminho, vamos voltar de novo para aquele entendimento. Rotina, hábitos, vivência, dia a dia, é o nosso caminho. Prima Elisângela, quando estive aí em Boston,
eu instalei um aplicativo no celular chamado Maverick. E ele rastreia. Onde você vai, por localização, ele vai marcando os seus passos. Eu disse, eu vou dar um rolê, vou dar uma volta por aqui. Como eu não sou do país, não moro aqui, pode até acontecer de eu me perder. É a pé, né? Vou achar um lugar para cortar cabelo e vou conhecer um pouco. Os parentes estão todos trabalhando e eu preciso aproveitar a minha viagem de estar aqui. E quando voltei para casa onde eu estava, eu verifiquei que aquele aplicativo havia feito todo um mapa, todos os lugares onde eu andei, inclusive com sinais de pegada, sabe, da sola do sapato. Esse é o nosso caminho, onde a gente vai, o que a gente faz, com quem a gente conversa, o que a gente come, o que a gente ouve, o que a gente fala, o que a gente vê na TV, o que a gente lê, o que a gente compartilha na internet. Tudo isso é o nosso caminho. E aqui diz que o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Tem prazer quando nós temos uma rotina que agrada a Deus. Porque o nosso caminho não é só o dia e a hora que a gente vai a um culto, a uma reunião na casa de oração. Isso é muito pouco. A nossa vida tem que ser, não procure que não tem no Google, uma vida cultica. Uma vida em que nós estamos cultuando a Deus com o nosso viver. Isso está em harmonia com o que o apóstolo Paulo escreveu quando disse: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então observe que a vida cultica, bem-vinda Luzia Rodrigues, é uma vida que adora, que agrada ao Senhor, bem-vinda Júlia Marques, Deus abençoe. Agora vamos para um versículo que eu achei que ia demorar a calhar na minha vida, mas chegou o tempo, né? Fui moço, verso 25, fui moço, eu fui, podem acreditar, e não faz tanto tempo assim, e já agora sou velho, mas nem tanto, né? Porém jamais vi o justo desamparado. O justo não é apenas dizer que é cristão, aquele que é justo, até porque o justo trabalha, o justo administra, o justo contribui, o justo semeia na vida dos outros e quando ele está em necessidade, alguém também vai acudi-lo. Jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É claro que estamos falando de uma situação de normalidade. Quando há uma crise, uma guerra, tudo muda, né? Bem-vinda Luciene Arruda. Mas em situação de normalidade, é isso aqui. É inerrante, é infalível, é palavra de Deus, gente. Nunca o salmista, que agora já estava em idade avançada, não sei com quantos anos que ele se julgava velho, né? Mas vamos dizer que ele já tinha aí os seus 60 anos ou mais, e ele diz: nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Não sou eu que estou dizendo que com 60 anos está velho, tá? Não sou eu, não, só estou imaginando aqui, e cada um se sente velho com a idade que quiser. Tem gente de 40, de 30 se sentindo velho, e tem gente de 90 querendo casar, né? Como eu conheço. Verso 27, aparta-te do mal, primeira parte, e faze o bem, segunda parte. Por quê? Não basta apartar-se do mal, tem que fazer o bem, praticar o que é bom. Apartar-se do mal é algo, é uma ação negativa, né? Para não praticar o mal, mas praticar o bem, fazer o bem, é uma ação positiva. Quem aparta-se do mal apenas não fez o mal, mas quem pratica o bem, quem faz o bem, não só não fez o mal, mas ainda melhorou a condição, além do que já estava, fez o bem. E o que é fazer o bem? É fazer às pessoas e a nós mesmos também, nos incluindo, aquilo que vem para o nosso bem. Nosso bem-estar é uma coisa, mas o bem-estar espiritual, estar bem com Deus, estar bem com o próximo, estar bem com a sua própria alma, a sua consciência, né? Estar bem para com o Espírito Santo, sabendo que não estamos vivendo uma vida que desagrada a Deus. E fazer o bem para o outro é fazer o outro aquilo que vai melhorar de fato a sua vida, a sua condição. Às vezes, dar o dinheiro para a pessoa usar com bebidas, cigarros ou outras drogas
Não é fazer o bem, você fez por um mal, mas quando você dá um alimento ou uma ajuda efetiva, você está fazendo o bem. E às vezes, querido, fazer o bem, em muitas situações, queridos e queridas, não é nem dar dinheiro. Às vezes é um bem imediato relacionado a um carinho, a um afeto, a uma atenção, uma oração, uma palavra de ânimo, né? Mas às vezes também fazer o bem é meter a mão no bolso e gastar e ajudar a pessoa. Não tem como amar sem gastar, tá? Ah, o amor não custa nada. Custa sim. Custa muito e às vezes custa dinheiro também, amar as pessoas. Mas aqui diz que aparta-te do mal e faz o bem. Vamos para o verso 30, já encaminhando para o término. A boca do justo, agora relacionado à palavra, à comunicação. E boca aqui é todo meio de comunicação. É internet, é aceno, é linguagem de libras, é palavra falada, palavra escrita, palavra encenada, palavra vocalizada. Toda forma de comunicação é chamada de boca. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração do justo, tem ele a lei do seu Deus. Está cheio da palavra de Deus. Pessoa cheia de Bíblia, de mensagem de Deus da Bíblia. E a Bíblia diz que do que há em abundância no nosso coração, disso fala a boca. Que a nosso coração esteja abundante da palavra de Deus. Como diz a palavra, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais. Então, quando o nosso coração está cheio de coisas boas, disso falará a nossa boca. Aqui diz, olha, no coração tem ele a lei do seu Deus. Lei que representa a palavra de Deus. Os seus passos não vacilarão. Isso nos dá firmeza, nos dá direção para a vida. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, eu gostaria de terminar com os versos 35 e 37. Eu passei pelo 24. Ah, sim, a irmã recomendou. Reflete o 24. Antes de então ao 35 e 36, vamos ao verso 24. Se cair, e o 23 diz que o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Maravilha, né? Uma palavra muito positiva. Essa queda aqui representa qualquer tipo de queda. Não está falando especificamente de uma queda física, está falando de uma queda emocional, uma queda financeira, uma queda profissional, uma queda espiritual, uma queda moral. Ele tem a garantia, a segurança de que Deus vai estender a mão e o ajudar. Então vamos lá, agora vamos para os versos 35 e 36 e 37. Na verdade, 3 versículos para terminar. Daqui a pouco, mais um cântico e a oração do término. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Talvez você não conheça, mas você pode pesquisar e vai descobrir que o cedro do Líbano é uma árvore que demora muitos anos crescendo para dentro da terra, para fincar raízes profundas e fazer um verdadeiro ninho de raízes. Aí depois ele cresce para cima, e depois cresce para os lados. Ele tem uma fronde muito grande, muito grande. Por isso que aqui é comparado à expansão desse ímpio que o salmista viu. Olha, vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Ok, então lá está o cara, né? Prepotente, expandiu, cresceu e ficou mais prepotente ainda. Aí você vai, quando você está voltando, passei e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. E eu cito aqui contemporaneamente os soberbos da terra. Onde está Saddam Hussein? Onde estão outros aí que mandaram e mataram e dominaram? Onde está Stalin, Hitler e outros, Benito Mussolini, que dominaram, que mataram, que aterrorizaram nações e parte do mundo? De repente você olha para o seu lugar e não está mais lá. Porque é assim, a palavra de Deus está dizendo, olha, procurei-o e já não foi encontrado, verso 36, verso 37,
Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Posteridade. Sabia que não tem mais nenhum filho de Bin Laden vivo? Sabia que não tem mais nenhum filho de Saddam Hussein vivo? Sabia que até quem foi parente de Mussolini tem vergonha de falar? Para citar, né, Hitler, então, quem fala, olha aqui para mim, gente, quer tirar uma foto comigo? Eu sou primo do Adolf Hitler. Não tem posteridade, que é descendentes, continuidade. E se tem, é desonra, a pessoa fica até escondendo, muda de país, muda de sobrenome, sabe? Pinta o cabelo, não quer ser parente de alguém assim. Mas observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Que alegria poder falar assim. Sabe, o Benedito lá de Nova Glória, aquele que teve padaria, hoje é um aposentado, mas teve padaria, conserto de fogão, fez isso, foi aquilo, etc. Aquele homem simples que mora lá perto da Assembleia de Deus, numa casinha humilde, eu sou filho dele. Você nunca viu o nome dele envolvido em crimes, associado a bandidos, a ladrões, a criminosos. Um homem íntegro, simples, muito simples, mas íntegro. Eu ter prazer de tirar uma foto com meu pai e postar, e nunca tive que visitá-lo na cadeia ou na delegacia. Nunca tive que ajudar a ir buscá-lo em algum boteco bêbado, brigando e fazendo arruaças. Então que diz, olha, observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Então, amigos e amigas, irmãos em Cristo, fiquemos com esta reflexão. E eu gostaria nessa tarde de cantar, louvar a Deus aqui para nossa edificação. Vamos ver o que eu tenho aqui. Jesus é melhor, com certeza e sempre. Jesus é melhor. Jesus é melhor, sim, que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Gostaria de orar com você nessa tarde. Quem sabe você está com seu coração atribulado ao ver a prosperidade dos ímpios, ao ser perseguido, perseguida na sua vizinhança, família, local de trabalho, escola, na rua que você mora.
você sente uma pressão espiritual muito grande contra a sua vida e às vezes você sente falta de firmeza para os seus passos, para as suas decisões. Todos nós precisamos aprender a confiar no Senhor, a esperar no Senhor, fazer a nossa parte, agir enquanto é tempo, ter iniciativa, sermos esforçados, mas a depender do Senhor e confiar no Senhor e principalmente não perder jamais a nossa dignidade por causa dos malfeitores. Se eles já perderam a deles, não perca a tua. Vamos orar nesta hora? Glória a Deus. Querido Pai Celestial, no nome de Jesus eu te agradeço por esta reflexão bíblica, esse tempo precioso junto com todas estas pessoas, irmãos e irmãs de tantos lugares diferentes, mas unidos e reunidos agora por esse meio tecnológico e por meio da Tua Palavra e do Teu Espírito Santo, que nos traz, Senhor, a esse ponto de convergência, de buscar ao Senhor, de orar ao Senhor, para termos do Senhor fortaleza, direção, graça, misericórdia, para vencermos nesses dias maus que estamos atravessando, Senhor, sem perder, sem abrir mão da nossa dignidade, do nosso compromisso com o Senhor. Ajuda essa pessoa que está passando por dificuldades financeiras, ou relacional, ou de emprego, ou espiritualmente falando, Senhor. Ajuda no nome de Jesus também na saúde. Consola os que estão enlutados, tanta gente enlutada nesses tempos de pandemia. Estende tua mão, Senhor, com muita graça e misericórdia. Dá-nos um resto de tarde abençoado, um resto de dia abençoado, ou um novo dia abençoado para aqueles que estão começando agora o seu dia. No nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Deus te abençoe no nome de Jesus. Bem-vinda, pastora Maria Abadia. E até amanhã, se o Senhor nos permitir, para mais uma live de reflexão bíblica. Deus abençoe em nome de Jesus.